Olá, vamos dar continuidade aqui na gravação desses vídeos, aqui do 9º ano, português. Você aluno, você aluna, sugiro que você reveja novamente o vídeo da aula passada e que possa absorver melhor o conteúdo para acompanhar este vídeo, ok? Acompanhar com o melhor proveito possível. Que você estude o capítulo 2, vou frisar isso novamente no final da aula, para que você tenha o máximo proveito possível destes vídeos. Vamos aqui para o primeiro slide. Nós vemos oração subordinada, substantiva, predicativa. Veja bem, oração subordinada, substantiva, predicativa. É aquela que, no período composto, faz o papel de um predicativo do sujeito da oração principal. Vale lembrar que o verbo da oração principal é não nocional, ou seja, é um verbo de ligação. Você tem que entender a diferença entre um verbo nocional e um verbo não nocional. Ok? Entenda isso antes de tudo, para que possa compreender o que está sendo dito aqui. O verbo nocional é o verbo que expressa uma ação. O verbo não nocional é um verbo que é de ligação, ele só vai apenas ligar o predicado ao sujeito. Ok? O predicado é uma característica do sujeito. Por exemplo, Carlos é baixo. Carlos é baixo. Baixo está caracterizando Carlos. Não está, o verbo ele só está ligando baixo à característica de Carlos. Não está praticando a ação. Por exemplo, Carlos precisa de carro. Carlos precisa de carro. Se precisa, está praticando a ação. Ok? Não está ligando. Carro não é uma característica de Carlos. Então, por exemplo, Carlos é baixo. Então, baixo é a característica de Carlos. Então, esse complemento, que é um predicativo do sujeito, ele está atribuindo característica a Carlos. Então, esse verbo é apenas um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Então, partindo deste entendimento, eu quero que você perceba aqui no próximo slide, o mais importante é o respeito à cultura de outros povos. Veja que o mais importante é o sujeito. O verbo de ligação é o respeito à cultura de outros povos, é o predicativo do sujeito, ou seja, é o predicativo de o mais importante. Porque o respeito à cultura de outros povos é uma característica do sujeito mais importante. Ok? Só que aqui só tem uma oração, porque só tem um verbo, que é o verbo é. Então tudo isso aqui é apenas uma oração, porque uma oração ela apresenta um único verbo. No caso aqui do item 2, já é a oração que passou agora a ser composta. Isso é uma oração composta, né? Aliás, se tem duas orações, aí passa a ser um período composto. Ok? Um período composto. Quero que você entenda isso. Período composto. Porque vai ter duas orações. Qual a primeira oração? O mais importante é que se respeite. Aliás, mais importante é que se respeite a cultura de outros povos, já é uma outra oração. O mais importante é oração principal. Que se respeite a cultura dos outros povos, é outra oração. Outra oração porque tem
um verbo aqui, se respeite, que é do verbo respeitar-se. Então, se tem um outro verbo, passa a ser uma outra oração. E essa outra oração toda é uma oração subordinada predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque vai dar a ideia de predicativo do sujeito. Porque tudo isso aqui, que se respeite a cultura de outros povos, vai estar com um significado atribuído à oração principal, que é o mais importante. O mais importante é o quê? Que se respeite a cultura de outros povos. Esse aqui está apenas ligando o que se respeite a cultura de outros povos ao sujeito mais importante. Ok? No próximo slide vamos ver melhor aqui. A oração principal tem o sujeito mais o verbo de ligação. Pronto. A oração subordinada substantiva predicativa tem um predicativo do sujeito em forma de oração. Tem que ter um verbo. Por exemplo, no exemplo abaixo que dei mais outro exemplo. O sol é. O sol, o sujeito, é o verbo de ligação. Então, a oração principal. O restante é a oração subordinada substantiva predicativa. Algo que se admira. Algo que se admira é uma característica do sol. Então, algo que se admira é uma oração substantiva predicativa. Aliás, oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Então, eu sugiro que quaisquer dúvidas que você tenha, você pause o vídeo, volte o vídeo de novo, para que haja uma melhor compreensão. No último slide nós vemos aqui o estudo capítulo 2, bons estudos, finalizando. Repito, se tiver alguma dúvida ainda, volte o vídeo é curto, dá para você ver várias vezes, sem ficar entediante. E quaisquer coisas, estude o capítulo 2 ou pesquise em outros meios, na internet. Estude, não deixe de estudar. Se cuide e Deus abençoe e até a próxima.